Está em liberdade o guarda municipal encaminhado à delegacia por suspeita de tentar estuprar uma adolescente de 15 anos nessa madrugada no bairro Mariano de Abreu, na região leste de Belo Horizonte. O guarda foi liberado na mesma noite, depois de ser ouvido pela polícia. No carro estavam 4 pessoas e todas foram levadas para depor. Durante a cariação, ficou entendido que, na verdade, a adolescente já conhecia o guarda e eles teriam marcado o encontro. Por isso, para a polícia, não havia provas e nem indícios de que o crime de fato teria acontecido. Em nota, a assessoria de comunicação da Guarda Municipal de Belo Horizonte informou que foi aberto um processo para adotar as medidas cabíveis. Na semana passada, nós noticiamos aqui que Belo Horizonte, ao lado de Porto Alegre, são as cidades que têm o maior índice de leitores por habitante do país. Mas hoje temos a informação que 40% das escolas em Minas não têm à disposição dos seus alunos, uma biblioteca. Como explicar essa situação? Esse foi um dos destaques de hoje da Rádio Band News FM. Luiz Fernando Rocha, no estado que tem a capital que mais se lê no país, faltam bibliotecas. Como assim? Pois é, Paulo, nós temos aí mais ou menos 17.300, pouco menos de 17.300 escolas aqui no estado. São escolas particulares, escolas públicas municipais, que estão muito pior nessa estatística até do que essa média, e as escolas públicas estaduais, que têm até uma posição melhor nessa estatística. 90% dessas escolas estaduais têm biblioteca. O problema é que esses 10% estão nas regiões que mais precisaria haver o aporte de um poder público ou de alguém trazendo para essas pessoas acesso a livros. São as escolas rurais, são as escolas em cidades menores. Nessas escolas a situação é ainda pior. E, Luiz, como fazer para reverter essa situação? Difícil ter uma fórmula só, né? Tem que haver uma ação conjunta. O poder público tem que ter boa vontade, mas também a sociedade, os empresários têm que colaborar. Tem uma lei federal que obriga as escolas do país, todas elas, a terem pelo menos um livro por aluno em suas bibliotecas até 2020. O problema é que não adianta ter livro sem um critério, né? Sem que esses livros sejam atrativos para as crianças, estejam próximos da realidade social, realidade econômica dessas crianças. Elas têm que ter interesse em ler, senão não adianta ter lá uma sala cheia de livros e não vai trazer o benefício que a gente precisa que traga para essas crianças, né? Tem toda a razão, Luiz. Boa noite para você. Obrigada. O prefeito de Belo Horizonte reuniu-se ontem em Brasília com a diretoria do DENIT para cobrar agilidade nas obras do anel rodoviário. Na reunião ficou estabelecida a assinatura do termo de compromisso para reassentamento das famílias que vivem no local, cujo projeto está sendo elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais. O prefeito Márcio Lacerda, juntamente com os prefeitos das cidades da região metropolitana, que ficam à beira da BR-381, a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal, definiram a forma de recadastramento e reassentamento das 900 famílias que ocupam as margens da rodovia, necessários para as obras de duplicação. Por acordo, a responsabilidade dessas ações é da Prefeitura de Belo Horizonte. Olha, só hoje foram registrados aqui em Belo Horizonte 2 casos de operários que caíram em fosso de elevador. Em um deles, na região da Pampulha, a vítima morreu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o operário trabalhava no último andar deste prédio em construção, no bairro Vila São José, na região da Pampulha. Márcio Souza Jesus, de 49 anos, caiu de uma altura de 39 metros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ao iniciar o atendimento, constatamos que ele estava em parada cardiorrespiratória. De imediato, iniciamos as manobras de reanimação cardiopulmonar, juntamente com a equipe do SAMU. E após várias tentativas aí, a médica do SAMU constatou o óbito da vítima. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o homem usava os equipamentos de segurança. Tinha um capacete próximo ao corpo e ele usava aí o cinto de segurança, sim. A nossa equipe também acompanhou o resgate no outro acidente. A vítima trabalhava em cima de um andaime. O acidente foi neste prédio residencial de 12 andares que está em construção no bairro Ouro Preto. O carpinteiro, de 52 anos, caiu no fosso de um elevador de uma altura de cerca de 3 metros. Na hora que ele estava forrando o andame, que ele pisou numa madeirite cedeu com ele e ele caiu. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate. Segundo o mestre de obras, o carpinteiro machucou a perna e teve ferimentos leves. Na hora do acidente, ele estava sem o cinto de segurança. São bastante funcionários aqui na obra, a gente tem que ficar em cima o tempo todo e tem como você vigiar todo mundo ao mesmo tempo. Então acaba dando esse deslizezinho aí.
O Corpo de Bombeiros informou que o homem foi socorrido pela equipe do SAMU com suspeita de fratura na perna direita e foi encaminhado para o Hospital Risoleta Neves. E agora uma notícia nada boa para os motoristas. Deve vir aumento no preço da gasolina por aí. A informação partiu do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que projeta para 2013 um reajuste de 5% no preço do combustível. A data deste aumento não foi divulgada. O valor ficou abaixo dos 7% que o Ministério da Fazenda informou considerar plausível. Só para se ter uma ideia, no fim de junho de 2012, a gasolina teve aumento de 7,83% e o diesel de 3,94%. Definidas as ações para recuperar o Museu de Ciências Naturais de Belo Horizonte, que foi atingido por um incêndio. E um alerta importante do PROCON para você que ainda não comprou o material escolar do seu filho. Agora são 7h07. Nós voltamos já já. Fique aí. Jornal Band Minas. Oferecimento.